Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, uma satisfação imensa estar com você aqui. Hoje nós completamos aí 31 dias de devocional. E a gente hoje, como prometido lá no começo, vou estar iniciando com vocês aí o Escada da Fé, fazendo esse devocional com vocês. E a gente está próximo aí do Natal, então eu preferi deixar a árvore de Natal aqui nos fundos. E glórias a Deus por esse momento que nós tivemos e que certamente a gente ainda vai ter aí na presença do Senhor, né? Para a honra e glória dele sempre. E, queridos, hoje, né, esse aqui então é o meu devocional, a Escada da Fé, apresentar ele para vocês agora direito. Então tá aqui, né? Então, é um livro registrado, tá? Escada da Fé. Não é um e-book, é um livro realmente, ele tem um registro aí, um registro. Então, tudo certinho, tem a dedicatória, aí o índice e vai estar vindo aqui o primeiro dia. Então, esse é o que a gente vai estar fazendo hoje. Tem o primeiro dia e aqui terminando com uma oração. Eu vou estar fazendo ali com vocês aqui, então a gente vai estar fazendo todo esse livro, né? E para a honra e glória do Senhor, tá aí, aqui é a contracapa, a parte de trás. Então a gente vai estar fazendo junto aí esse devocional. E se você já adquiriu ele, pode estar acompanhando comigo. Se não adquiriu, adquira, mesmo estando fazendo aqui, você pode estar guardando ele aí, ó, para você estar durante o ano se alimentando, lendo dele. Terminando ele, a gente vai estar fazendo 365 dias de oração, orar sem cessar, né? Então, nesse primeiro dia nosso do devocional aqui, e já digo a você, se você está me acompanhando aí no YouTube, no Instagram, no TikTok, qualquer rede social, né? No X, no Quai, aí também pode estar entrando lá no Spotify. Estou lançando no Spotify lá todos esses devocionais, lançando também lá, colocando. Quem sabe mais para frente, tendo um tempo extra, a gente pode estar fazendo aí uma live ao vivo. Estou pretendendo fazer esse daqui em forma de live mesmo, mas é difícil por conta do horário, né? Então tem que ter um horário fixo. Infelizmente a gente não tem um horário fixo, mas eu gravo sem edição e coloco. Então não é nada aqui montado, né? Então eu espero que você goste, que esteja gostando do devocional, e se está gostando, compartilhe com outras pessoas aí, né? Quem sabe você pode estar abençoando a vida de alguém. Então nesse primeiro dia a gente vai estar falando sobre determinado assunto. Então Deus me ama. Esse é o ponto inicial aqui nosso. Deus ama você, Deus me ama, Ele nos ama, querido, né? Então, e a maior prova do amor, a gente vai estar fazendo uma passagem aqui, tá nessa passagem, a porção da palavra de Deus, que está lá em João, né, capítulo 3, versículo 16, que é um versículo tão conhecido, né, por tantos aí. E eu estou pegando aqui, né, a Almeida Corrigida e Fiel, então você pode estar acompanhando com ela se você estiver aí, que assim na Bíblia brasileira, né, que a gente tem nas traduções, é a mais fiel possível ali do original. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Então, querido, a mensagem que vem aqui eu vou lendo com você, a gente vai desmembrando ela um pouco aqui, né? Então, se você está iniciando a sua caminhada com Deus, talvez uma dúvida, né, possa surgir aí em seu coração. Será que ele realmente me ama, mesmo conhecendo tudo o que eu fiz? Querido, talvez você pense assim: ah, Wanderson, você não sabe o que eu fiz, você não sabe a pessoa que eu sou, você não sabe um terço de todas as coisas que eu fiz, sabe? São coisas ruins, são pecados horríveis. Querido, Deus, ele entregou o filho dele para que todo o pecado fosse limpo e apagado. Então, todos os pecados feitos e aqueles que estão por vir. E aí muitos usam isso dizendo que Deus ama a todos, né? E que ele aceita a gente como a gente é. Ele realmente aceita nós como nós somos, pecadores. Mas só que ele não aceita o pecado. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador, a gente entrega a nossa vida a Deus, né, por meio de Jesus,
e a gente tem o direito de ser chamado filho de Deus, mas a gente tem que se arrepender. E quem se arrepende não comete mais o pecado. Quem se arrepende, a pessoa se desfez daquilo, era nova, era uma velha pessoa, se torna uma nova criatura e tem uma nova vida. Então que você entenda que reconhecer Jesus é você ser uma pessoa renovada e que isso transforme o seu coração e te torne numa nova pessoa. Então Deus te ama, Ele não, Ele entregou o Filho para que nós pudéssemos ser salvos. A salvação está em Cristo. Então a resposta é clara e inabalável. Sim, Ele ama você. E não se trata de um amor comum, mas de um amor que deu tudo, inclusive seu próprio Filho Jesus Cristo, para salvar você das garras do pecado. Nós fomos libertos ali do cativeiro do pecado. Nós éramos escravos do pecado, como Jesus mesmo disse. Ele veio para nos livrar da escravidão do pecado. Nós éramos cativos do pecado, não cativos de homens, não cativos das coisas dessa terra, mas do pecado, daquilo que nos afasta da presença de Deus. Então, antes de qualquer mudança em sua vida, antes de qualquer atitude correta ou esforço de bondade, Deus já o amava. Às vezes a gente acha que na presença de Deus é uma barganha, né? E como eu já disse, não tem barganha. Então Deus, Ele ama a gente como a gente é. O problema é que a gente quer entregar para Deus o pior. Ou seja, a gente quer ser pecador, a gente quer andar conforme as coisas do mundo, a gente quer ser mundano, sabe? Vivendo nesse mundo aí secularizado, não quer se limpar, sabe? Não quer se santificar para estar na presença de Deus. E aí acha que as coisas para Deus é tão mal feita como pode ser para o mundo. E não pode ser assim, sabe? Deus quer perfeição na gente, por mais que nós nunca vamos ser perfeitos. A gente nunca vai ser, sabe, conforme Cristo foi. Mas a gente tem que ser reflexo de Cristo. A gente tem que ter as atitudes que ele teve. Mesmo que nós venhamos a pecar, o pecado não pode ser intencional. Ah, eu vou fazer isso, eu vou. Não. Senão não é queda, é você se jogar no chão. A gente fala de queda. Queda é uma coisa, se jogar no chão é outra. Você se jogar na lama é uma coisa, você cair é outra, sabe? Então que você não se entregue, mas que você fuja das coisas que são ruins na sua vida, nas coisas que te afastam da presença de Deus. Então pense que aquilo que você mais alimenta é o que vai fazer você crescer. Que você se alimente com as coisas de Deus, sabe? Que você coloque dentro de você coisas que te edificam e não coisas que vão te afastar do Pai. Quando a gente faz uma grande transformação, uma grande mudança, quando a gente faz uma grande reforma, sempre sobra lixo, sempre sobra entulho, sempre sobra coisa ruim. Naquele edifício onde você vê que está tendo uma construção, tudo que é lixo é posto na caçamba. Então pense assim, se você quer uma coisa renovada na sua vida, você quer reconstruir uma nova vida na presença de Deus, que você jogue os lixos fora, que você se limpe por dentro, que você seja realmente uma casa limpa para a morada do Espírito Santo, que essa é a intenção, sabe? O Espírito Santo não quer ficar em local sujo, então que você se limpe, aí para estar realmente merecendo estar na presença de Deus, porque merecedores não nós somos, né? Quando a gente fala merecendo, a gente não merece, nós não somos merecedores, mas que o seu esforço e trabalho seja fruto de algo e não o foco. O foco é Jesus e as obras são os frutos. O que a gente faz em nossa vida não é como recompensa, é como galardão. Esse é o galardão, essa é a nossa recompensa, mas não é o nosso foco. Isso são os frutos. Então, tudo na nossa vida são os frutos. O foco principal é Jesus. O foco principal é evangelização. Então, que você tenha isso no coração, né, esse pensamento. Então, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, não afirma que Deus nos ama se formos bons o suficiente, mas declara que Ele nos amou primeiro, de tal maneira que entregou o que tinha de mais precioso. Esse amor é a base da fé de todos nós que somos cristãos. Então, esse amor, ele é o que nos sustenta, né? Ele é a nossa destra. Esse amor de Deus, essa bênção nos dada, né? Essa graça de Deus em nossa vida. Por graça de Deus nós somos salvos. Então que você entenda isso, que nós não somos merecedores, né? Ele é misericordioso sobre nossa vida, as misericórdias de Deus sobre nossa vida. Então,
É a base para todos nós cristãos e o ponto de partida para uma vida transformada, né? É o ponto de partida nosso. Tá vendo que é o ponto de partida, chegada em Deus, chegada é no reino. Esse é o ponto de partida. O amor de Deus é o ponto de partida. Só que a gente tem que lembrar que Deus é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Então ele é o princípio das coisas e será o fim das coisas. Que você enxergue isso e entenda que no fim vai haver justiça. E Deus é justo, ele é um bom juiz. Quando fala que é bom, ele é tanto para as coisas certas como erradas. Ele não coloca numa balança, não, a balança dele é justa, né? Então, o que é feito para um vai ser feito para o outro, independente de status, independente de dinheiro, independente de quem você seja. Ele olha o coração, ele não olha o exterior, né? Então não se trata de religião ou de regras frias, mas de um relacionamento vivo com o Pai, que ama de forma incondicional, não tem condição. Ele nos ama, só que ele abomina o pecado, ele não gosta do pecado. Então, Deus, ele se afasta do pecado, não do pecador, mas do pecado. O problema é que nós estamos cheios de pecado. E esquecemos que Jesus já nos livrou desse pecado. Então, que você entenda isso. Você já foi liberto desse cativeiro, né? Então, talvez você não se sinta digno desse amor tão grandioso. Talvez pense que errou demais e que suas falhas o afastaram de qualquer possibilidade de ser aceito. Mas Deus não está esperando que você se conserte para depois amá-lo. Ele o ama justamente para restaurá-lo. Ele o ama para restaurá-lo. Tem que ter restauração. Se não tem restauração na vida de uma pessoa, não há arrependimento. Arrependimento traz restauração. Judas, ele se enforcou porque não teve arrependimento, ele teve remorso. Remorso é diferente de arrependimento. É algo que te traz dor, é algo que te traz ali um sofrimento, mas não gera mudança. Você acha, querido, que se Jesus ali, naquele momento, tivesse Judas na frente dele com um pedido de perdão, não seria perdoado pelo que ele fez? Então, eu creio, isso é no meu entendimento, como eu teólogo, na minha teologia, eu creio que Jesus, se Judas chegasse na frente dele ali e pedisse perdão, ele iria perdoar da mesma forma como perdoou ali Pedro. Ele iria perdoar da mesma forma como ele perdoou aquele ladrão que estava do lado da cruz. E o ladrão, ele teve um arrependimento genuíno, porque a gente olha ali para o ladrão da cruz, a gente vê o tamanho do perdão de Deus. Por quê? Aquele ladrão não teve chance nenhuma de se reconciliar aqui em terra. Ele não teve outras atitudes a serem feitas para que o levasse para o céu. Isso que eu quero que você entenda. O arrependimento tem que ser genuíno. Deus olha o coração, não a boca. O outro ladrão poderia ter falado com a boca, mas no coração ele não sentia aquilo. Não havia arrependimento e só remorso. Aquele ladrão do lado da cruz de Cristo, ele se arrependeu genuinamente. E Cristo diz que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, a gente percebe que o amor de Deus é incondicional, mas tem que ter arrependimento, deve gerar mudanças, mesmo que você no final da sua vida não tenha tempo. Aí alguns falam, mas isso é injusto. A justiça é de Deus, não é nossa. É injusto aos nossos olhos. A gente acha que a pessoa tem que se reconciliar, tem que fazer muita coisa, tem que gerar coisas para... Não, não é assim não, querido. Às vezes, muitas pessoas vão fazer muita coisa para o reino de Deus, mas não vai para o céu. Quando chegar no final, Jesus vai falar, se a parte de mim eu não lhe conheço. Por que disso? Porque não era de coração, era uma barganha. É alguém querendo fazer algo para poder conseguir alguma coisa. É diferente de você fazer as coisas pela mudança que teve em você e ter frutos em sua vida. Então que você entenda isso. Tome cuidado na sua vida, porque às vezes vai chegar lá em cima no céu, você vai olhar assim, cadê tal pessoa? Ué, tal pessoa não veio por aqui para cá não, e vai olhar para alguém, esse aqui está aqui, mas ele está aqui. A justiça, queridos, é de Deus. Então, o arrependimento tem que ser no coração. Agora, uma pessoa que fala que se arrepende e continua na mesma vida é mentira. Uma pessoa que se arrepende e continua a mesma pessoa é mentira. Ela está se enganando, mas não engana a Deus. A gente consegue enganar até a gente mesmo, mas a Deus não engana. Então que você tome cuidado, né? Então, Deus não está
esperando que você se conserte para depois amá-lo. Então ele ama justamente para recuperar você, né? Para te restaurar, curá-lo e trazê-lo de volta ao propósito para o qual foi criado. O amor de Deus é ativo, presente e pessoal. Ele é ativo, ele gera, ele faz. A gente tem que ter uma atividade, tem que ter alguma coisa, não pode ficar na inércia, né? Não pode ficar parado. Ele tem que gerar ali uma atividade. Então, ele é ativo, né, na nossa vida. Ele é presente. O amor de Deus é presente a todo momento, em todos os atos. O problema é que a gente só enxerga as coisas ruins, não consegue enxergar as coisas boas de Deus em nossa vida, né? Então, é presente e também é pessoal. Ele vai na pessoalidade de cada pessoa. É pessoal. Ele conhece a gente desde a eternidade, desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece cada um, conhece as estrelas pelos nomes. Ele conhece cada pessoa pelo nome. Então ele é pessoal nesse momento. Ele vai na pessoa. Se você for chegar na frente de Deus, você não vai conseguir ser salvo por alguém, sabe? Então a gente vê que ninguém salva ninguém. Abraão não se salvou Ló. Ele em si salvou Ló pela misericórdia de Deus, mas Ló não foi salvo por Abraão. Quando Ló se apartou ali de Abraão, ele perdeu as bênçãos que estava sendo recebido por meio de Abraão. Mas a salvação é de cada um. Nós não podemos chegar lá, Deus vai falar o que você fez com a pessoa que eu te dei lá na terra, com a pessoa que eu coloquei no seu caminho. Você vai ser responsável por aquela pessoa por ter atrapalhado. Mas eu não vou, a gente não vai ao céu junto com alguém. Não, é pessoal. Então o julgamento é pessoal, não é coletivo. Então toma cuidado com o que você faz, com o que você segue, né, com o que você olha, com as coisas que você pretende aí. Toma muito cuidado com isso. Então, esse é o primeiro degrau, né, nosso aqui da escada da fé. Então o amor de Deus ele é ativo, presente e pessoal. Ele não depende do que você faz, mas que ele já fez em Cristo Jesus, pelo que ele já fez por Cristo Jesus. Esse é o primeiro degrau da fé. Crer que o amor de Deus, então a gente está na escada da fé aqui. Esse é o nosso primeiro degrau de hoje. Então o primeiro degrau da fé de hoje é esse. O que a gente vai ter que estar fazendo? Então, crer, né, que o amor de Deus é real e suficiente para transformar a sua vida. Quando você confia nesse amor e dá o primeiro passo, algo sobrenatural acontece. Feridas são curadas, culpas ficam para trás, sonhos são restaurados e uma nova identidade é revelada. Não importa quão distante você esteve do Pai durante todo esse tempo, hoje é dia de crer. Deus estende a mão e o convida a caminhar com Ele, não como juiz severo, mas como um pai amoroso. Nesse momento, ou ele está aí te chamando como um pai amoroso, né? Erga a cabeça, arrependa-se, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Siga em frente e não peque mais. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você aqui hoje. Vamos orar aqui, né, a Deus. E amanhã eu te espero para o nosso segundo dia de devocional aí do Escada da Fé. Glórias a Deus por isso. Pai amado querido, muito obrigado, Deus, por esse momento aqui na sua presença, Pai, nesse dia especial. Reconhecemos, Pai, o amor incondicional do Senhor, Pai, em nossa vida, dando o seu Filho unigênito, Pai, para que nós pudéssemos ter a chance, meu Deus, de sermos salvos. Ó Deus, reconhecemos na figura de Jesus, Pai, nosso Salvador. Sabemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Nele, Pai, colocamos toda a nossa esperança. Ele, Pai, é o nosso foco. E pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco nesse resto de dia, meu Deus, ou nesse dia, Pai, pois esse vídeo vai ficar gravado aqui, que essa pessoa que está escutando, Pai, está vendo esse vídeo, venha a ser abençoada pelo Senhor, meu Deus, que a mão poderosa do Senhor venha a ser sobre nós, Pai, não só nesse dia, mas sempre, meu Deus, que o Senhor esteja conosco em todas as nossas empreitadas, Pai, nos livrando de todo o mal. Que a mão do Senhor venha sobre nós, tirando toda a enfermidade, Pai, nos dando sabedoria, meu Deus, para seguir nesse mundo tão difícil, Pai. Sabemos que no Senhor, meu Pai, estamos ali ancorados. No Senhor, meu Deus, estamos firmes. O Senhor é a rocha sobre o nosso pé, meu Deus. E assim pedimos que o Senhor esteja conosco caminhando nesse dia e em todos os outros.
E aqui estaremos certamente, meu Pai, pedimos pela misericórdia do Senhor para que possamos mais uma vez adorar ao Senhor, meu Deus, em comunhão como irmãos. Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia e pedimos que o Senhor nos livre de todo o mal, Pai, que os anjos do Senhor estejam conosco, não só hoje, mas sempre. É o que pedimos em nome de Jesus, meu Deus. Amém e amém. Muito obrigado, meu querido irmão, por permanecer comigo até aqui. E amanhã estamos aí firme e forte no nosso segundo dia de devocional, Escada da Fé. Fique com Deus, beijo no coração. Até amanhã. Forte abraço aí.